Oi, gente, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre os números em espanhol. É importante que você saiba pronunciar corretamente cada um deles, ok? Então, você não vai pular nenhuma letra, não vai fazer nenhum som mudo. Você vai ler exatamente como está escrito, ok? Então, vamos começar. Sean bienvenidos todos a esta clase de espanhol. Vamos começar. Então, a gente vai começar com os números cardinais, que são os números de 0 a infinito, ok? E em espanhol, números cardinales, ok? Então, você vai pausar o vídeo, vai fazer a leitura desses números que estão aqui na tela, depois eu vou ler, e se for necessário você fazer alguma correção, você faz, ok? Então, ok. 0, 1, 2, 3 e não 3, beleza? 4, 5, 6 e 7. Aqui também tem que tomar muito cuidado para não confundir o número 6, e às vezes a gente confunde e fala 6, né? Mas não pode fazer essa confusão. É 6, igual do português. Beleza? Também vou comentar aqui sobre o cero. Na Espanha, eles pronunciam com a língua lá em cima, né? Então, eles pronunciam cero, cero. Você não precisa fazer isso, só se você quiser, tá? Mas se você pronuncia cero, também está correto, tá? Aqui na América Latina, todo mundo pronuncia assim. Deixa eu ver. O som da letra E, ele é fechado, tá? Então, não é cero, é cero. Cero, 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 tá? Consegue perceber? Cero, tá? Deixa eu ver o que mais. Vou comentar sobre o dos também. Não existe variação, tá? Então, não tem essa dos e duas, não. É dos e dos, tá? Dos chicos, dos chicas, dos mujeres, dos hombres, tá? Não tem esse dois e duas que a gente tem no português. Beleza? Agora, pausa, faça a leitura e depois corrigir caso seja necessário. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Beleza? Ó. 8, 9. Esse V aqui, ó, lembra? Ele faz um som do B de bola. Então, 9, 9, 10. Som fechado, lembra? 10 e não 10. 10. Ah, 10, 10, 10, 10. Conseguiu perceber? 10, ok? 11 e continua, né? Ok? Então, pronuncia corretamente cada um, faz o som certo de cada letra, tá? Se for necessário voltar, pode voltar. Aqui o bicho pega. Aqui é um pouco mais difícil, tá? Então, tem que ler todas as letras corretamente, tá? 16, 17, 18, 19, tá? Tenta ler separado para ver se você vai ler certinho. Tenta separar. Vamos separar aqui. Deixa eu pegar um lápis, um negócio para escrever aqui. E meu teclado tá para lá.
Ó, vamos fazer separado. Dieci, 6. Dieci, 7. Dieci, 8. Dieci, 9. Tá? Tenta ler separadinho que às vezes ajuda a ficar mais claro, tá bom? Acho que esse nem tem espaço de tempo, né? Para você tentar pronunciar, não tem problema. Pausa agora, tenta pronunciar cada um, depois corrige, tá? Vamos para a coluna do 20. Então, pausa, tenta pronunciar a coluna do 20 e depois volta para escutar e corrigir caso seja necessário, beleza? Vamos lá. Pausou? Voltou? Agora, 20, 21, 22, 23, 24. Ah, 24, nem tem ali. Tá? Ó, então o V faz o som do B de bola e som do B de bola e deixa eu escrever aqui, ó. Ó, então vamos tentar separado para ficar melhor. B, 20, 20, 20. Você não vai pronunciar viente, viente, não. 20, 20, tá? Exatamente como está escrito ali, certo? Então, tem que pronunciar corretamente os números, tá bom? Então, aqui, ó, você escreve tudo junto na coluna do 20, né? A partir do 30, você já começa a separar. Aqui tem uma regrinha, tá? Sobre o número 1. Essa regrinha, a partir do tempo, isso se torna automático para você, assim. Mas se você não sabe ela ainda, talvez você tenha que pensar um pouquinho antes de formar uma frase, tá? Então, é a regrinha sobre o número uno. Então, a palavra uno perde a letra O no final se estiver diante de um substantivo masculino, tá? Então, ao invés de dizer uno, eu vou dizer un, tá? Se a próxima palavra for masculina, se for substantivo, então, viu que é masculino, já presta atenção que provavelmente você vai dizer un, tá bom? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos. Tengo un coche azul. Tengo 21 euros. Un hombre bonito. E un perro marrón. Ai, Amanda, mas eu não sei quando que uma palavra é masculina ou não. Eu fico em dúvida ainda. Sim, existem algumas palavras que mudam de gênero, né, em espanhol. Que a gente vai estudar mais para frente. Mas, depois que você conhece essas palavras, aí você pensa, né? Coche, carro. Eu digo ele coche ou la coche? Ele coche. Então, masculina. Euros, eu digo el euro ou la euro. El euro, tá? Então, faz isso, talvez te ajude a perceber se uma palavra é masculina ou não. Então, se ela for masculina, já fica atento, tá? Sendo substantivo masculino, você vai usar un, ok? Certo, aqui nós temos um exercício para você fazer. Você vai parar
Não pause, vai pausar o vídeo e vai fazer esse exercício aqui. Então, você vai colocar o que está entre parênteses no espaço que precisa ser completado. Então, perdão, já estava fazendo a correção. Pausa, e agora eu vou falar a correção, ok? Vamos lá. Hay 7 libros en la mesa. Yo tengo 21 años. Años é masculino e é substantivo. Perdão. Mi hija tiene 16 años. 16 años. Cuesta 20 euros. Compré 5 frutas. Hay 2 chicos y 2 chicas. El 7 de julio es mi cumpleaños. Yo me despierto a las 6 de la mañana. ¿Ok? Quiero una fiesta para celebrar mis 18 años. 18. Toma cuidado para não dizer 18. 18 não. É 18. 18. Não pode comer letrinha. Tá bom? Vamos continuar. Que você vai pausar e vai ler também. E agora eu vou ler para você ajustar caso necessite. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100. 100, ok? A partir do 30, daqui para frente, você vai começar a separar os números. Aí você vai colocar o Y e o número que você deseja usar. Então, se eu quero, não sei, 42, eu uso o Y ali no meio. 42, 53, coloca o Y e vai embora, beleza? Agora você vai pausar, vai escrever por extenso cada um desses números aqui. Isso vai te ajudar a ter mais clareza, né, do que você aprendeu anteriormente. Porque às vezes na nossa cabeça a gente lê de um jeito, fala de um jeito e tá errado. Aí quando a gente vai escrever, a gente fica pensando como que é mesmo, a gente força um pouquinho. Então isso é importante, tá? Então escreva. Eu não vou fazer a correção aqui. Você vai fazer, vai mandar para mim e eu vou corrigir aí pelo WhatsApp ou por outros meios, mas esse eu não vou corrigir aqui, ok? Ups, passei demais. Não, tá certo. Depois, 200, 300, 400, 500. Esse 500 é bem diferente, né? Então, não tem segredo, é só você ler exatamente como está escrito sem pular nenhuma letra. 600, 700, 700 e não 700, tá? O E é sempre fechado. 800, 900. Beleza? Muito bem. Depois vem 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Tá? E é muito pequena essa tela. Tá. Nessa segunda coluna aqui eu vou explicar. Isso é muito importante porque às vezes a gente vai falar sobre datas, sobre os anos que já passaram, coisas assim. Então isso aqui é importantíssimo de saber, tá? Então, em português, a gente usa o E, a letra E,
para separar, né? Por exemplo, se fosse... Ai, tá muita coisa nessa tela. Se eu fosse falar 2000... Não, 2021 em português, eu diria 2000 e... Eu diria 2021. Eu uso o E ali para separar, né? Se eu fosse falar 2064, eu diria 2064. Em espanhol, você não usa o que nós usaríamos em português, é o E, em espanhol seria o Y. Você não usa o Y ali, tá? Você vai dizer o milhar e depois vai dizer logo o número que você quer usar, tá? Por exemplo, esse terceiro aqui, ó, 2000, que é o milhar, 2002, 2002. Em português a gente usa o E, em espanhol não, tá? 1999. Então, tem o 1900, não tem o E para separar, e depois o 99, tá? Já estou misturando tudo aqui de português com espanhol, tá? Então, lembra disso, tá? Usa primeiro o milhar e o restante você não precisa colocar o E ali para separar uma coisa. Claro, aqui também não vou dizer, né? 64. Não, ali no final sim você coloca. Mas para separar um e outro não precisa. Entende? Se ficar alguma dúvida, me escreva, tá? Vamos praticar um pouquinho, então. Eu coloquei aqui algumas coisas que aconteceram no mundo. Coloquei frases curtas, né? Coisas que aconteceram no mundo, assim. E tem datas no meio. Então, você vai pausar o vídeo, vai ler, prestando muita atenção nessas datas, tá bom? Depois vai ver eu vou ler, vou pronunciar, e aí se precisar corrigir alguma coisa, tá? Então, vamos lá. Primeiro, vou corrigir, caso seja necessário. En enero de 1999, Fernando Henrique Cardoso inicia su segundo mandato como presidente de Brasil. ¿Okay? En el año 2000 se estrenó el programa Caldeirão do Hulk. El año 2001 el año 2001 o 2001. 2001, tá? Porque eu não tenho um substantivo masculino ali. El año 2001 será recordado en los libros de historia por los atentados terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos contra las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York y el Pentágono en las afueras de Washington. ¿Ok? Gemelas significa gêmeas, tá? Então, as torres gêmeas, las torres gemelas. ¿Ok? El 2 de enero de 2013, la ONU estimó que 60,000 personas habían muerto por la guerra civil en Siria. En abril de 2019, se produjo un incendio en la Catedral de Notre Dame en París.
Esse é bem recente, né? Esse da catedral. Ok? Esse aqui a gente vai pular. Vamos para esse exercício aqui. Então, passe para o espanhol as seguintes frases, tá? Pausa o vídeo, passa para o espanhol e depois me escuta. Yo vi un hombre bonito. Ella tiene un perro negro. Quiero comprar un coche nuevo. Yo tengo una amiga que ama dulces. Hoy va a ser un gran día. Compré una mesa nueva para la oficina. Oficina é escritório, tá? Oficina significa escritório em espanhol. Yo tengo un amor muy grande por las personas. Ok? Claro, tem algumas coisas aqui que fica, nossa, mas por que fica desse jeito? Por exemplo, grande fica só grande. Então, tem uma aula que a gente vai falar só sobre isso. Algumas palavras a gente corta a terminação, tá? Então, grande fica grande. E aqui, vá a ser um grande dia. Então, depois do verbo ir, a gente usa o a, quando o que vem depois está no infinitivo. Então, o verbo ir, o a, e o verbo que está no infinitivo. Então, vá a ser. Poderia ser outro. Vá a comer, vá a dormir. Poderia ser qualquer outro, tá? Beleza. Então, esse era para testar mesmo essa questão do una, uno. Ok? Ok, terminamos a primeira parte da nossa aula. Aqui. E agora a gente começa a segunda parte. Okay? Então, a gente viu os números cardinais, que é de 0 até infinito, né? E agora a gente vai para os números ordinais. A palavra ordinais, ela lembra ordem, né? Então, é o que a gente usa para dar ordem às coisas. Então, primeiro, segundo, terceiro, e assim, ok? Então, aqui, ó, os números ordinais. Dos números ordinais. Ok? Então, você vai pausar, vai fazer a leitura. E agora, eu vou fazer a leitura. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, 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 sétimo, 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 sem comer letra, tá? Octavo, 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 sem comer letra, parece um papagaio. Noveno, 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 e aqui eu quero ver todo mundo acertar isso aqui. A pronúncia correta é décimo, 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 e não décimo. Décimo é em português. Em espanhol é décimo, com a letra E bem fechada, tá bom? Beleza. Também existe uma regra para primeiro e terceiro, tá? Então, as palavras primeiro e terceiro perdem a letra O no final, se estiverem diante de um substantivo masculino. Lembra que eu falei? Se vê que a próxima palavra é masculina, já começa a prestar atenção que
Talvez tenha que cortar a letra ali. Geralmente é o que se faz, tá? Por exemplo, ele é mi primer novio. E não primeiro novio. Primeiro. Tá? Porque novio é um substantivo masculino. El novio, ¿no? Marzo es el tercer mes del año. Março é o terceiro mês do ano. Mês, eu digo el mês, não la mês. Lembra disso? É masculino. Então, corta a letra ali. Ella llegó en tercer lugar. Em terceiro lugar. Lugar também eu digo el lugar, não lá lugar. Então, já pensem nisso, mas tá no masculino? Tenham atenção. E tem que ser substantivo também, né? Óbvio. Mas. Então, vamos praticar. Tudo tem que praticar aqui. Então, pausa o vídeo, responda, depois continue o vídeo e me escute. Él llegó en primer lugar. Tú eres mi primer amor. Hoy es el segundo día de clases de español. Segundo. A regra só se aplica a primeiro e terceiro. Primeiro e terceiro. Es la 10ª vez que hago eso. Esta es la tercera blusa que comprei. E aqui, como blusa é feminino, né? La blusa. Aí a regrinha não se aplica. Ok? Alguma dúvida? Espero que não. Ou se tiver, pode me escrever. Beleza, vamos... Aqui a gente só vai ler, porque não é não é meu objetivo que você decore isso. E sim que você saiba isso naturalmente um dia. Mas vamos ler, só para saber quais são os dias da semana. Tá? Então, vamos lá. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Ok? Sábado e domingo é fácil, né? Tá? E aqui tem um exercício também para se colocar em prática que acabou de aprender. Aí você vai ler em voz alta cada uma das frases corretamente e depois vai dizer o que elas significam em português. E cada uma delas tem um dia da semana ali para você traduzir corretamente, tá? El viernes es día de fiesta para mí. As sextas, né, são dias de festa para mim. Ou, sei lá. Enfim, sexta-feira é dia de festa para a pessoa, tá? El martes me voy a la escuela. Terça-feira vou à escola. El domingo es día de estar con la familia. Isso é fácil. Domingo é dia de estar com a família. De lunes a viernes hay clases de español. De segunda a sexta há aulas de espanhol. En este sábado voy a hacer un viaje. Este sábado vou fazer uma viagem. Aqui é aquela mesma coisa que eu disse ali do verbo ir, o a e o infinitivo. Que dia é hoje? Hoje é jueves? Que dia é hoje? Hoje é quinta-feira? Tá? Terminamos. Então, essa foi nossa aula. Graças por estar aqui. E é isso. Qualquer dúvida, vocês podem me escrever para mim, ok? Y siempre siga estudiando. Muchas gracias y hasta pronto.